Bom, o que vamos a ver agora é como definir integrais de superfícies de campos vectoriais. Então vamos a tomar S, una superficie orientable y orientada por N, ¿sí? N es una orientación. Y sella F, un campo vectorial que está definido, que está en dominio U, onde U contém a superfície S. ¿Sí? Então, para todo ponto da superfície temos um vector. E definimos, então a gente vai definir a integral de superfície de F sobre S como a integral em S de F ponto de S, e essa é a notação, e a definição é a integral em superfície de S da função F produto escalar com N de S, tá bom? Então, qual é a diferença entre S e S, sim? Parece que não há nenhuma, só tem um N aqui e aqui não tem. Então, isso é uma notação, sim? Isso não. Isso é uma função, sim? O termo da direita, esse que está aqui, foi definido na lição 39 porque f.n é uma função que está definida na superfície e toma valores en eje, ¿sí? Porque isso que está aqui, que é f de x, y, z vezes n de x, y, z. ¿Sí? Então, para cada x, y, z, associo isso que está aqui e isso que está aqui não é um vector, ¿sí? É um número. Isso é um número real. Então, isso é uma função que está definida na superfície e toma valores en eje. E a gente já definiu integrais de superfícies em superfícies de funções. ¿Sí? Isso aqui. Então, isso toma valores en eje e não en eje 3. ¿Sí? Isso que está aqui não é um campo vectorial, é um número. Não é um vector, é um número. E então, isso está bem definido. ¿Sí? E a gente define isso aqui como isso que está aqui. Então, se S está parametrizada por uma função φ e φ induz a mesma orientação que N, então a integral em S de f.ds, que definimos como a integral na superfície S de f.n ds, vai ser, pela definição disso que está aqui, a integral na região D, ¿sí? Lembrem que D não escrevi aqui, D é o domínio da φ. ¿Sí? D é o domínio da φ. Então é a integral dupla no domínio D de essa função, ¿sí? Avaliado f.n avaliado en phi de v por eso aquí avaliado en phi de v por ese número aquí, ¿sí? Entonces eso que está aquí es eso que está aquí, ¿sí? F avaliado en phi de v producto escalar con n avaliado en phi de v y ese número que está aquí. Ahora, nós vimos na lição anterior que n de phi de v é phi de u produto vectorial phi de v de v sobre o módulo de phi de u produto vectorial phi de v, ¿sí? Então, isso é um número e sai para fora e cancela com esse número aqui. Então, essa integral é de fato integral dupla em D de f do campo vectorial f avaliado no ponto phi de v com o produto vectorial de phi de u vezes phi de v no ponto u, ¿sí? E isso a gente pode escrever simplesmente como integral dupla na região D de f bola phi com o produto como produto vectorial de phi de u e phi de v. Bem, então isso é uma fórmula que é mais simples de trabalhar e o que vamos a fazer é ver um exemplo. Vamos a calcular una de esas integrales aquí. Entonces vamos a supor que tenemos un campo vectorial f de x, y, z igual a z, y, x. ¿Sí? Entonces lo que faz ese campo es troca a coordenada x con z. ¿Tá bom?
Y vamos a supor que nuestra superficie es a esfera unitaria, y cuadrado más y cuadrado más c cuadrado igual a 1, que está orientada de forma positiva como bordo da bola. ¿Sí? Então, a ideia é calcular isso aqui. E o que vamos a utilizar o que temos que utilizar é essa fórmula aqui. Então, eu recomendo a você pausar o vídeo e tentar fazer essa conta. Sim? Então, posso supor que fizeram isso e vou resolver. Então, como essa está orientada de forma positiva, vamos a trabalhar com a parametrização que vimos na lição anterior. Φ, que está definida no retângulo 0π vezes 0,2π, onde φ de v é cosseno de v seno de u, seno de v seno de u, cosseno de u. Sim? E então, f avaliado no ponto φ de v, sim? Observemos que temos que calcular. Para calcular isso, ¿sí? Que eso que está aquí, tenemos que calcular f bola φ y o producto vectorial es aquí. Entonces, f bola φ, entonces φ de v es eso que está aquí. Y f en φ de v, lo que faz es, vimos una definición de f que troca o c con x, ¿sí? Entonces, f en φ de v tenemos que trocar s enviar para aquí y s enviar para aquí, ¿sí? Y eso que obtenemos aquí. Coseno de u, seno de v, seno de u, coseno de v, seno de u. Bien. Entonces, tenemos que a ese número aquí considerar el producto interno con φ de u por φ de v. Entonces, φ de u, v eu não fiz a conta na lição anterior, eu faço aqui. Derivar isso em relação a u fica coseno de v es derivada de seno de u, coseno de u, derivada de seno de u, coseno de u, derivada de coseno de u menos seno de u, ¿sí? Que es eso que está aquí. Φ de v, derivar eso en relación a v, derivada de coseno menos seno, derivada de seno coseno, y aquí eso no depende de v, entonces da 0. Y cuando consideramos el producto vectorial, fica ese número que da 0 por ese número que da menos ese número que da coseno de v seno cuadrado de u, que es eso que está aquí. Después fica ese número que da 0 menos ese número que da un número positivo y fica seno de v seno de u al cuadrado, ¿sí? Seno de u cuadrado seno de v, y después ese número por ese número que fica coseno cuadrado de v coseno de u seno de u más seno cuadrado de v, seno de u coseno de u, y el coseno cuadrado de v más seno cuadrado de v da 1 y fica coseno de u seno de u. ¿Sí? Y eso, para verificar lo que falamos en la lição anterior, si tiramos un seno de u aquí, fica seno de u por seno de u coseno de v, seno de u coseno de v, coseno de u, ¿sí? Que es eso que está aquí, ¿sí? Entonces, φ de u por φ de v es seno de u veces φ de v, ¿sí? Ese aquí, disculpe. Entonces, de nuevo, tirando para afuera un seno de u, fica seno de u por un vector. Y ese vector que está aquí es ese vector que está aquí, ¿sí? Coseno de v, seno de u, coseno de v, seno de u. Seno de v, seno de u, seno de v, seno de u, coseno de u, coseno de u, ¿sí? Entonces, el producto vectorial de φ u con φ v es seno de u veces φ, ¿tá bom? Que é a orientação positiva da esfera como bordo da bola. Porque quando eu normalizo isso aqui, eu tenho que cancelar seno de u, tá bom? E fica a identidade. Bem, então, porém a gente não vai utilizar isso, vamos utilizar isso aqui. Então, o que temos que fazer agora é considerar o produto interno de esse vector com esse vector. Então, esse número por esse número, mais esse número por esse número, mais esse número por esse número. Y da isso que está aquí. Y ese número está repetido, ¿sí? Aparece dos veces, coseno de u, coseno de v, coseno de u, coseno de v, seno cuadrado de u, seno cuadrado de u. Então, duas vezes esse número aqui, mais esse número aqui.
E então integral em superfície do campo vectorial F é igual a integral dupla na região D de F bola φ, produto interno com φ de U, φ de B, e isso que está aqui é isso que está aqui, então fica integral entre 0 e 2π, da integral entre 0 e π, de 2 cosseno de U cosseno de B, seno cuadrado de U mais seno cubo de U, seno cuadrado de B, de U de B. Sí, isso é uma integral dupla, não vou resolver, dá 4π sobre 3. Bem, então, vamos supor agora que esse é o gráfico de uma função g. Sim, então, essa é uma superfície, o gráfico de uma função φ é g e está parametrizada por φ de UV como UV g de UV. ¿Sí? Então, nós sabemos que o produto vectorial de φ de U e φ de B é menos dGU menos dGB 1. E se f de x, y, z en coordenadas se escribe como p de x, y, z, q de x, y, z y eje de x, y, z, então f de φ de v produto. Então, quando consideramos o produto interno desses dois vectores, fica p de φ de u, v, por menos dGu de v, que avaliado en φ de v veces menos dg de v, y r avaliado en φ de v veces u. ¿Sí? E é isso que está aqui. Então, a integral em superfície de S, de F, do campo vectorial F, é a integral dupla na região D de menos P bola φ vezes dg de U menos Q bola φ vezes dg de B mais R bola φ de A. ¿Sí? Então, vamos a ver um exemplo. Porém, eu não vou pedir para vocês fazer o exemplo. Não vou pedir para vocês tentar resolver o exemplo agora, porque é meio complexo. Então, o exemplo é o seguinte: temos o campo vetorial f de x, y, z igual a y de x, z. Então, o que faz esse campo é trocar x com y. E esse é o bordo da região sólida E, que está limitado pelo paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, e o plano z igual a 0, e a superfície S tem orientação positiva como bordo da região E. ¿Sí? Então, queremos calcular a integral do campo vectorial F na superfície S. Então, esse o podemos pensar como a união de duas superfícies. S1, que é a região do paraboloide. Eu não falei, mas tá, isso que está aqui é um desenho da superfície S e da região E. ¿Sí? O paraboloide 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, essa parte aqui. E aqui abaixo temos o plano z igual a 0. Então, o bordo da região E o podemos pensar como duas superfícies. ¿Sí? Uma parte, a primeira, a S1 é a região no paraboloide e S2 é a região no plano. ¿Sí? Então, nesse caso, a integral na superfície S do campo vectorial F é a soma das integrais em cada superfície. Primeiro no paraboloide e no plano. Então, o primeiro que vamos a fazer é calcular essa integral aqui. ¿Sí? Então, S1 é o gráfico de uma função. ¿Sí? Então, está parametrizada por φ1, onde φ1 de UV é UV, U menos U quadrado menos B quadrado. ¿Sí? Lembrem que S1 é associada ao paraboloide e é, de fato, o gráfico de uma função. Em particular, o D, que define D a região, é o disco unitário no plano. Tá bom? Então, φ1 é φ1 de UV é UV, 1 menos U quadrado menos B quadrado, e está definido no disco unitário. ¿Sí? Está definido
no disco unitário aqui embaixo, tá bom? Porque só queremos olhar essa parte do paraboloide, ¿sí? Fora do disco unitário, o paraboloide cai para fora, está fora e não é a região que nos interessa. Então, bem, então temos nossa parametrização, temos nossa região. Então, como vimos na lição anterior, a orientação induzida por φ é a que aponta para cima do gráfico, que é a mesma orientação associada a S1 como parte do bordo D. ¿Sí? Então, a orientação em S é a que aponta para fora, porque estamos orientando com orientação positiva. ¿Sí? Então, essa é a orientação positiva, e a orientação induzida por φ é a orientação que aponta para cima do gráfico e, portanto, é a mesma. ¿Sí? Então, não temos que mudar a φ. Essa φ1 tem a orientação correta. Bem. Bem, então, vamos utilizar a fórmula anterior. ¿Sí? E na fórmula anterior, que é essa aqui, temos que calcular dy de u, dy de b, que nesse caso é menos 2u menos 2b. ¿Sí? Temos que derivar isso que está aqui em relação a u e b. Tá bom? Essa é a nossa g de u, b. Vou escrever isso aqui. Isto é g de u, b. Então, dy de u é menos 2 vezes u, dy de b é menos 2 vezes b. E f de φ de ub é f avaliado no ponto ub, 1 menos u quadrado menos b quadrado. ¿Sí? E o que fazia a f era trocar as primeiras duas coordenadas. ¿Sí? Então fica bu, 1 menos u quadrado menos b quadrado. Bem, então o que temos que fazer agora é o produto interno. Calcular o produto interno desse vector com o vector menos 2u menos 2b, 1. Tá bom? Ou seja, o que estou utilizando é essa fórmula aqui. ¿Sí? E então, a integral de superfície do campo vectorial f é a integral dupla na região D de menos b por menos 2u, ¿sí? Menos u por menos 2b mais 1 menos u quadrado menos b quadrado. ¿Sí? Esse era o eje. E isso fica integral dupla na região D de 4v mais 1 menos u quadrado menos b quadrado. ¿Sí? E a região D a região D é o disco. Então podemos utilizar coordenadas polares e fica esse integral aqui que dá π sobre 2. Bem. Então, a gente calculou a primeira integral, porém temos que calcular a integral também no plano, ¿sí? Na região do plano, S2. Então, para S2, a orientação induzida por E é a que aponta para baixo do plano, ¿sí? Porque é a orientação positiva como bordo de S é a que aponta para fora do sólido E. Então, no plano tem que apontar para baixo do plano, não para cima. Portanto, para trabalhar com uma orientação que aponta para baixo do plano, consideramos φ2 de UV, que é VU 0. ¿Sí? O plano é Z igual a 0. Então, o que vamos a fazer é trocar V por U para que fique com a orientação que aponta para baixo. Se eu escrevesse UV0, vai apontar para cima. Bem, então, φ2u de UV, então derivamos isso em relação a U e fica 0, 1, 0. Derivamos isso em relação a B e fica 1, 0, 1, 1, 0, 0. E quando consideramos o produto vectorial desses dois vectores, dá 0, 0, menos 1. Então, que é o vector que aponta para baixo. Então, integral do campo vectorial F na superfície S2 é integral dupla na região D de F bola φ de B por o vector 0, 0, menos 1, que isso é integral dupla na região D de menos R φ de B. ¿Sí? R é
a terceira coordenada do campo vectorial F, que então aqui é um Φ2, desculpa. Então Φ2 de V Φ2 de V é VU0, ¿sí? Então é menos R avaliado. Então, quando consideramos o produto S interno, fica menos R em Φ2 de V, que é menos R de VU0, porém o R, ¿sí? Na definição do campo, o R é simplesmente a função Z, ¿sí? R de x, y, z igual a 0. Então o que faz é ficar com a terceira coordenada, ¿sí? E no nosso caso, a terceira coordenada é 0. Então fica a integral dupla na região D da função constante 0, que dá 0. Então a integral de superfície do campo vectorial F é a soma das integrais de superfícies anteriores. A primeira ficou π sobre 2, a segunda a 0, então integral da π sobre 2.